Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Júlio César. Hoje iremos abordar com um tema relacionado às questões ambientais, aos danos que vem causando aí no meio ambiente pela ação antrópica do próprio ser humano. Espero que essa aula de hoje ajude vocês a resolver algumas questões relacionadas ao Enem, já que em várias provas anteriores cai uma ou duas, três questões relacionadas a esse tema. A gente vê que hoje, primeiro a gente tem que entender o que é o impacto ambiental. O impacto ambiental, segundo o CONAMA, segundo a resolução do CONAMA, é tudo aquilo que é afetado direto ou indiretamente pelo ser humano, que afeta todo ecossistema. A gente vê o quê? Que esse ecossistema ele vem sofrendo vários danos, vem se degradando no decorrer dos anos. E isso tem gerado o quê? Polêmicas no mundo. Várias conferências sendo aí abordadas, várias questões, várias soluções para melhorar esses impactos. A gente vê aqui na imagem a questão de um pulmão. A gente relaciona o mundo como um pulmão, o meio ambiente. E a gente vê que uma parte desse pulmão está sendo o quê? Corrompida, degradada. Perdeu uma parte. É como se o mundo estivesse perdendo uma parte do seu corpo. Então isso aí é uma coisa séria. E os próprios seres humanos hoje são os causadores do meio ambiente. Aí a gente vê a seguir, no próximo slide, a gente vê que várias consequências vem causando. A gente vê aqui, no próximo, que os principais problemas ambientais. Primeiro temos a poluição. Poluição do que, professor? Poluição do ar. Os emissores hoje, os poluentes, o CO2, são os que ocorrem vários danos aí à nossa atmosfera. A gente vê que o ar, o solo, a poluição visual, a poluição das águas. O ar a gente vê o quê? Indústrias emitindo gases tóxicos para o meio ambiente. A gente vê os carros, os veículos, as queimadas. Tudo isso vai emitir o quê? O dióxido de carbono, chamado CO2, que isso vai ser liberado para a atmosfera e vai afetar o nosso ambiente, vai poluir o nosso ar. Quando a gente respira muito dióxido de carbono, poluição, a gente fica com o quê? Com uma infecção pulmonar, a gente fica com uma falta de ar. Isso prejudica não só a saúde humana, como o próprio ambiente. Imagina os seres vivos respirando esse dióxido de carbono. A gente vê a questão do solo. O solo hoje vem sendo degradado porque devido às queimadas, questão dos lixos que são despejados aí, sérios danos que vão sendo causados. A gente vê as águas, poluição das águas, pessoal. É o mais que a gente vê, esgoto correndo a céu aberto, sendo expulsado nos rios. A gente vê o lixo que é jogado no rio. A gente vê dejetos hospitalares que os hospitais jogam nos rios, sem falar em outros artefatos que são despejados dele. Isso vem o quê? Isso vem gerando impactos ambientais. Isso vem o quê? Vem afetando o meio ambiente. Temos que ter um olhar para isso. O próprio ser humano aí, ele só quer saber do quê? Do capital. Só quer receber de ganhar dinheiro. E não ver o ambiente como uma consequência. O mundo está assim hoje. Aí a gente vê o quê? A poluição visual, os outdoors, as mídias que são colocadas na praça, o consumo humano. Quanto mais a gente consome, mais a gente vai o quê? Despejar aquele lixo. E a gente joga onde? No quintal de casa? No seu quarto? Não. A gente vai jogar onde? Jogar no meio ambiente. Aí isso era para ir para onde? Para aterro sanitário, vai para lixões, mas aí tem uma coleta seletiva, você reaproveita esse lixo. Muitas pessoas sim, mas outras não. Quanto mais gente tem no mundo, mais consumo desenfreado vai acontecer. E isso é o quê? Isso é um grande dano. Aí a gente vê ainda a poluição sonora. É uma zoada danada. Aqueles carros no seu ouvido, aquelas coisas, aquele barulho, aqueles apitos, aquelas buzinas. Isso provoca o que no ser humano? Estresse. Você quer estudar, você quer curtir com sua família, assistir um filme e não pode devido ao barulho grande.
que ocorra na sua rua ou na sua cidade ou em outro bairro, isso aí vai provocar um estresse, a pessoa vai ficar descontrolada, ficar estressada, é outro tipo de poluição, é outro tipo de degradação também, degradação só que afeta o meio ambiente, mas que afeta também o próprio ser humano. A gente vê o que? Resíduos sólidos, a questão do lixo. A gente sabe que hoje existe o que? A coleta seletiva, que é o catador que vai lá utilizar o plástico, o vidro, o papel, vai o que? Usar o termo de sustentabilidade, vai reutilizar esses materiais para produzir outros novos. Então a sustentabilidade hoje, ela vê o que? Como uma alternativa para reduzir o número de lixos que são descartáveis pela população, para reaproveitar esses materiais, formar novo e impedir que vá muito acúmulo de resíduos para os lixões ou aterros sanitários. A gente vê aqui o que? O esgoto. A gente sabe que tem as leis aí do esgoto para ser tratado e reaproveitar aquela água de alguma forma, para que aquela água não seja despejada nos rios ou nos mares, que isso vai provocar o que? A poluição dos rios. Quantos rios aí no mundo ou no Brasil mesmo a gente tem poluído? Um exemplo, o rio Tietê, o rio Capibaribe em Pernambuco. Então você vê o que? Você vê que a própria população, ela joga o que? Os dejetos, o esgoto. A cidade não tem um planejamento para, como a gente pode dizer, para ter um tratamento das águas de esgoto. Ele vê que em São Paulo tem muitas cidades que reaproveitam essa água, fazem um processo de tratamento e reutiliza, isso é uma coisa boa, mas tem outras cidades que não fazem isso. E esses dejetos vão para onde? Para os rios. E isso vai afetar o quê? Afeta o meio ambiente da mesma forma. Temos aqui o quê? A questão da inversão térmica. É onde você tem o quê? O calor e o ar frio. Ele vai invertendo no decorrer dos tempos, onde o ar frio é mais denso, vai passar para baixo e o ar quente ele sobe. Temos uma inversão. Aí esse ciclo ele vai ocorrendo e temos outro fator o quê? As ilhas de calor. Isso acontece muito aonde? Nos grandes centros urbanos. A gente vê que quanto mais a urbanização ela vai acelerando, quanto mais pessoas vão para esses lugares, mais risco o meio ambiente vai sofrer. Sem falar nos desmatamentos que está ocorrendo aí, a perda da cobertura florestal, da nossa floresta amazônica, que é reconhecida em todo o mundo. Grandes madeireiros aí desmatando, queimando, para utilizar a madeira para fazer plantios de soja, de milho. Mas eles pensam no meio ambiente? Não, isso é um dano sério. Quantas vidas não vivem ali daquela floresta? A gente vê que a Amazônia ela é rica em sua fauna e em sua flora. E isso aí é preocupante para a população. Sem falar que é uma região que tem as maiores bacias hidrográficas do mundo. A Amazonas é rica em seus rios. Temos que ter um olhar, pessoal. Temos que ver essa questão ambiental. E a aula de hoje que a gente vai aprender sobre isso. E o que medidas estão tomando para a redução desses impactos ambientais. Temos aqui outro fator, as chuvas ácidas, que é a que mais ocorre aí nos grandes centros industrializados. A gente vê muito isso aonde? Na América do Norte, na Europa. É uma chuva que vem o quê? Com a acidez forte, que pode provocar o quê? Um dano sério à natureza e a patrimônios históricos. Porque isso vai ocorrer o quê? Vai corroer, vai tirar as pinturas, distorcer a imagem, acabar com aquelas folhas das árvores, empobrecer o solo. Por que ocorre isso? Porque em grandes regiões que tem maior concentração de indústria, isso altera o quê? Altera o clima, muda a questão da acidez da chuva e ela vem tóxica. Isso é um grande dano. No próximo slide a gente vê o quê? Primeira Conferência Mundial para prevenir os impactos ambientais.
A gente vê que essa conferência é chamada de quê? Estocolmo, que ocorreu aonde? Na Suécia, em 1972, que a decisão dá o quê? O desenvolvimento humano sustentável. Esse desenvolvimento humano sustentável aí, que a gente viu nesse slide, foi uma proposta de o quê? De tentar rever situações, estratégias para reduzir menos os impactos ambientais ocorridos pelos seres humanos. Reuniu diversos países para tentar ver alguma alternativa. Dessa conferência a gente viu que no próximo slide, sustentabilidade, que eu abordo como os 3 R's: reduzir, reciclar e reutilizar. A sustentabilidade aqui é definida por ecologia, ecológica, cultural, social, econômica e espacial. Imagine, você utiliza um produto, tá utilizando, depois você vai jogar ele fora, você reutiliza ele. Então, você reutilizando, você está impedindo que o quê? Que o ambiente ele jogue mais dejetos para o meio ambiente. Então, reduzir, reciclar e reutilizar define o termo sustentabilidade. No próximo, a gente vê o quê? O Rio 92, ou chamado a Eco 92, que foi uma decisão do Brasil, onde formou o quê? A Agenda 21, que foi uma proposta, um conjunto de medidas ocasionadas no século 21 que visam colocar o quê? A prática do desenvolvimento humano sustentável no mundo. Que os países olhem de uma forma mais rígida, que o nosso meio ambiente está sendo devastado. Aí a gente vê que essa Agenda 21, no próximo slide, ela tem o quê? É um conjunto de resoluções, uma conferência internacional. E essa conferência internacional foi quem? Organizada pela ONU, Organização das Nações Unidas, onde ocorreu o quê? A participação de 179 países para rever tais soluções para reduzir os impactos ambientais do nosso planeta. Aí a gente vê o quê? No próximo slide, a gente vê algumas medidas. Na Agenda 21 temos combater a pobreza. Temos aqui, a questão da cooperação entre as nações para chegar ao desenvolvimento sustentável. Temos proteção da atmosfera, planejamento e recurso da utilização da terra. Temos combate ao desmatamento das florestas mundiais. Temos combate à desertificação ou à seca, a questão da conservação da biodiversidade do planeta, a questão da poluição das águas, da atmosfera e N outros fatores. Tudo isso é proposta da Agenda 21, chamada Eco 92. No próximo slide, a gente vê o quê? Como seria o mundo utilizando a sustentabilidade? Como o mundo seria mais tranquilo e mais viável? Como ia reduzir muito esses impactos? Já no próximo, a gente vê o quê? Outra conferência, que foi um fracasso, que foi o Rio +10, que foi feita em 2002, aonde em Joanesburgo, na África do Sul. A decisão foi 0, porque poucos países foram. Foi outra estratégia, outra proposta para reduzir os impactos ambientais, mas foi totalmente 0. Não vigorou. No próximo, a gente vê o que? Os grandes problemas ambientais, né? Que a gente vê aqui algumas imagens mostrando desertificação, o El Niño, La Nina, a gente vê a poluição da atmosfera e a gente vê aqui imagens mostrando alguns danos. A gente vê no próximo a questão do El Niño, que é um fenômeno atmosférico caracterizado pelo quê? O aquecimento anormal das águas. Então o El Niño ele faz o quê? Ele é um aquecimento anormal das águas marítimas.
No próximo temos o Laninha, que é o inverso. Aí é um fenômeno caracterizado pelo resfriamento da água. O El Ninho, ele aquece e a Laninha, ela resfria as águas oceânicas. No próximo temos fenômeno de desertificação. Professor, o que é desertificação e onde ocorre? Isso ocorre muito aonde? Nas áreas do semiárido brasileiro, nos grandes desertos. Isso é o que? O empobrecimento do solo, a perda da cobertura vegetal e o solo fica o quê? Totalmente pedregosos e rochosos, sem matéria orgânica nenhuma. Nisso estou dando o quê? O solo infértil. A gente vê no próximo a questão da falta de água, que é uma das grandes catástrofes que vem ocorrendo aí no mundo. A gente vê que vai ter uma briga mundial por água, porque está sendo utilizada de uma forma exacerbada. A água você não tem como economizar. A gente vê exemplos do que o cara quando vai lavar um carro, deixa lá a mangueira, né? Ligada, a água vai escorrendo, ele não está nem aí para onde a água vai. Ele quer lavar o carrozinho dele e tal. Quando você vai tomar um banho, você liga o chuveiro primeiro, a água está lá escorrendo. Aí você fica contando de 1 até 3. Tem aquela água tá fria, né? Você bota o dedo, aí você bota o corpo, fica com medo. Aí depois você fica todo agoniado por conta da água. Mas ali o que? Vai lavar, escovar um dente, a torneira fica ligada. Pessoal, temos que ter um olhar para isso, porque vai chegar algum tempo que não vai ter água para todo mundo. Aí vai ser uma briga enorme mundial. Temos que saber utilizar de uma forma correta a água e não usar demasiadamente, porque um dia não vai ter mais. Vai ser uma briga grande. Esse grande conflito vai gerar por conta disso. E já está gerando, porque a gente tem água todo dia na torneira da gente, demora um certo tempo. No próximo, a gente tem o quê? O aquecimento global. É um tema, né? Ela gerou até temas para redações do Enem. O aquecimento global, o que? O aquecimento do planeta. O planeta ele é totalmente desconfigurado, ele é totalmente atrelado aos impactos ambientais ocorrendo nele. Então isso é uma consequência séria. Vamos olhar, vamos ter noção, vamos tentar olhar isso de uma forma diferente, para que nos anos futuros, aí nos próximos anos, não ocorra uma catástrofe grande. No próximo, a gente vê o que? Os principais gases. Temos aí o dióxido de carbono, temos o clorofluoro, que é o carbono, CFC, temos o metano, CH4, temos o ácido nítrico, HNO3. A gente sabe que os lixões aí liberam os gases poluentes, até o esterco, o cocô da vaca, é um dos grandes emissores aí de metano, né? Que também poxa, professor, até o esterco da vaca, o cocôzinho da vaca, ele vai poluir o meio ambiente, quando ela flatula, sim, também gera isso, queimadas e em outros fatores. No próximo a gente vê o quê? A questão do efeito estufa. Aí muita gente pode perguntar, professor, o efeito estufa, ele é uma consequência? Não, o efeito estufa, ele ajuda a equilibrar os raios ultravioletas. É como se fosse uma camada protetora da Terra. Ele não é uma consequência. Ele é uma coisa que vai favorecer a vida humana no planeta. Porque os raios, como está aqui, ó, eles voltam. É como se fosse um campo de força. Vai impedir que o raio ele não venha com a intensidade alta. O grau não seja tão alto. Ele reduz os graus do Sol, a radiação solar. E ele vai ajudar. Então, o efeito estufa hoje é um chamado protetor do nosso planeta. Aí a gente vê aqui no próximo as ilhas de calor.
aquele mormaço, né? Quando a gente está nos grandes centros urbanos aí, a gente vê aquele mormaço danado, que isso aqui vai acontecer o quê? Vai afetar a falta de ar, vai gerar calor, vai gerar uma distonia entre as pessoas, aquela agonia. Então isso é provocado por quê? Por causa da construção de asfaltos, o acúmulo de casas e prédios, o acúmulo de gente, muita população. Isso vai gerar o quê? Ilha de calor, aquele mormaço em que o próprio calor vai ficar ali atrelado entre a população. Já no próximo, a gente vê o que? As ocorrências de chuvas ácidas, como a gente falou na aula, no começo da aula. A gente vê aqui no mapa os de extremamente alta, né? A gente vê aqui na América do Norte, a gente vê na Europa, a gente vê alta, a gente vê aqui na América do Norte também, Europa, a gente vê indícios, temos no Brasil, temos aqui na África, na Ásia, na Oceania também. Isso aí são fatores da chuva ácida, como a gente diz, né? A alteração das chuvas, né? A acidez muito grande. Aí a gente vê, pessoal, no próximo, as possíveis consequências para o século 21. Aí a gente vê aqui no próximo que a possibilidade do aumento da temperatura. A temperatura vai aumentar em 5,8 graus em 2100. E o que a gente está fazendo para melhorar isso? Quais medidas que estão sendo tomadas? As conferências estão ajudando? Sim, estão ajudando. Mas até quando vai? Será que a gente vai conseguir aí prevenir, reduzir mais ainda? Será que nossos filhos vão conseguir ver a fauna, a flora aí que são ricas? Não vai ter aquela briga por água? Vamos ter a consciência para isso. Aí temos o que aqui? Mudanças drásticas no clima global intenso, derretimento das geleiras, aumento médio de até 60 centímetros no nível dos oceanos. Aí tem expectativas aí que algumas capitais vão deixar de existir pelo derretimento das geleiras do Ártico e do Antártico. O mar ele vai avançar. E se a gente não prevenir isso, pessoal, até onde vai chegar? Quais são essas consequências? O que a gente tem que fazer? Isso aí são danos na aula de hoje que você vai entender, vai tentar estudar para se aprimorar nesses fatos. A gente vê o que? Os principais poluidores, os principais países aí que são os mais responsáveis pela poluição. Temos Estados Unidos em primeiro lugar, Rússia em segundo, Japão em terceiro, Alemanha em quarto, Reino Unido em quinto, Canadá sexto, sétimo Itália, 8 Polônia, 9 França e 10 Austrália. Botei os 10 principais. Aí a gente vê o que? Que no próximo, a gente vê que no próximo slide a gente tem o que? A solução, né? Que foi aí feito o protocolo de Kyoto. Que a consequência estava tão grande isso, estava passando dos limites, estava extrapolando muitos danos sérios, que em 1997 criou-se o protocolo de Kyoto, outra conferência. E preveniu o quê? Em 16 de 2 de 2005 entrou em vigor para o quê? A adesão da Rússia com 141 países. Então isso aí entrou em vigor porque viu que o próprio mundo estava se desgastando. Ocasionado pelo quê? Pelo próprio ser humano. A meta de Kyoto é o quê? Reduzir 5,2% da emissão de gases do efeito estufa em 2012 em relação aos índices de 1990. O principal motivo é reduzir os gases em 5,2%. E isso aí prevenir alguns fatores. Aí você vê o quê? Que essa aula aí espero ter norteado e ajudado vocês, pessoal. Espero que as questões que vocês vão estudar, que vão resolver do Enem, dê para alguma coisa. Queria agradecer aí meu parceiro Davidson Silva aí, por sempre estar aí editando nossos vídeos e ajudando nossas aulas, ao IAP, né, o Instituto de Apoio às Políticas Públicas, para ceder o espaço para publicar essa. Espero ter ajudado vocês em alguns conhecimentos de questões ambientais para o Enem e curta aí nosso canal. Espero ter ajudado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Uma boa prova.